Olá, turma, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos estar fazendo a correção do nosso exercício referente à página 236, 237 do assunto aves. Então, vamos lá. Aqui na página 236, ele pede para você preencher o diagrama. E ao preencher esse diagrama, com as características indicadas aí por cada item, ao preencher, você vai descobrir a ordem das aves, tá? Quer dizer, de uma das aves, ok? Então, vamos lá. Número 1. Órgão que possui paredes musculares e partículas sólidas engolidas pelas aves que vão auxiliar na triturar esses alimentos. Então, esse órgão é chamado de moela. 2. Característica exclusiva das aves. Essa característica exclusiva, quando você fala em ave, você vai lembrar logo de penas. 3. Estrutura que atua na eliminação de excrementos e na reprodução das aves. Essa estrutura que vai auxiliar tanto na reprodução quanto na eliminação de excreta, ela é chamada de cloaca. Próxima questão. Formato do corpo das aves que permite a passagem do ar com no mínimo de resistência. Então veja bem que as aves, elas apresentam o formato do corpo, assim como quando nós falamos lá no grupo dos peixes, que ele tem também o formato que permite a locomoção na água. As aves também têm esse formato de aerodinâmico, facilitando assim o voo, tá? Próxima, órgão responsável pelo canto das aves. Quando a gente vê assim uma ave com aquele canto maravilhoso, né? No caso, por exemplo, o papagaio, o bem-te-vi, periquito e outras aves mais que têm canto maravilhoso. Então, esse órgão que permite esse canto é chamado de siringe. 6. Nas aves ocorre de maneira interna. Então, o que vai ocorrer de maneira interna é chamado de fecundação. Próxima. Permite trocas gasosas mais eficientes. Essa troca gasosa mais eficiente é chamada de sacos aéreos. Próxima, estrutura ausente nas aves. Veja bem que os animais que a gente já viu nas aulas anteriores, eles permitem uma estrutura que auxiliam, por exemplo, na eliminação de água, que é a bexiga. Já no caso das aves, elas não apresentam bexiga urinária, tá? Bexiga urinária. As aves são animais do tipo endotérmicos, pois dependem da produção interna de calor. O calor do grupo das aves vai ser produzido internamente. Próxima, possui espaço em seu interior preenchido com ar, contribuindo para a redução da massa das aves. Aí, no caso, nós vamos ter os ossos pneumáticos, como a gente estava falando assim, tem algumas aves que elas têm capacidade de voo a longa distância, né? E outros não apresentam essa tal característica, como, por exemplo, a galinha. Se nós formos falar de galinha, ela não apresenta essa capacidade de voo. Não quero dizer que ela não voe, ela voa sim, mas não a longa distância. No caso, o pato, embora o tamanho dele pode ser até maior do que da galinha, mas ele apresenta essa característica de voo, devido à presença dos ossos pneumáticos. O caso urubu, tá? O urubu você pode observar que ele fica flutuando no ar. Então, devido também à presença dos ossos pneumáticos. E a estrutura responsável por promover o impulso e sustentação durante o voo são as asas. São elas que vão permitir que a ave consiga ter resistência e sustentação durante o voo. Questão 2. Na questão 2 do nosso exercício, coloca assim: observe abaixo o formato dos pés das aves. Como é que nós vamos estar observando?
Aí nas 3 imagens, você observa que cada um tem essas características. Então, você vai marcar com X o que pertence à ordem do pardal, tá? Então, identificando aí imagem A, B e C, o que pertence à ordem do pardal é a imagem A. Com relação ao deslocamento, ou seja, a locomoção, a imagem A tem a característica de empoleirar. O que é empoleirar? É ter a firmeza no galho de uma árvore, quer dizer, ele pode voar e os pés dele podem firmar o corpo no galho de uma árvore ou num um outro objeto qualquer, tá? Quer dizer, quando eu coloco objeto, pode ser num tronco, ele pode se apoiar com os pés. A imagem B, a característica é exclusiva para nado. Por que para nado? Porque ele apresenta essas membranas entre os dedos. Todos os animais que apresentam essa membrana entre os dedos, eles têm essa característica para o nado. E a imagem C é próprio para correr, ou seja, sua locomoção é andar, correr, tá bom? Exercício 3, você vai estar observando na imagem. Nessa imagem, você vai observar que, devido à ação humana, ou à necessidade, vamos supor assim, o homem, ele acaba prejudicando, eu vou usar a palavra prejudicar, o meio ambiente, porque ele vai jogar vários produtos, pode ser no rio ou pode ser na margem do rio, onde esse produto vai chegar até os animais, como no caso o petróleo. Esse petróleo, ele vai impregnar, ele vai impedir que o animal ele se locomova, tá? Então vamos ver o que ele diz aí. Ele pede para você citar a importância das penas, quer dizer, no caso do produto, sabemos que a pena das aves é um dos elementos indispensáveis para a proteção do corpo do animal. Mas a partir do momento que ele entrou em contato com o petróleo, que prejuízos, veja bem, que prejuízos o petróleo impregnado na pena das aves pode trazer a esse animal. Você pode citar vários problemas. Entre eles, você pode estar citando, vai impedir o deslocamento com mais facilidade, né? Quer dizer, em vez dele se locomover com facilidade, ele vai ter mais problemas para se facilitar. Ele não vai conseguir nadar, ele não vai conseguir voar. É como se fosse pesar o corpo do animal, tá? Além também de impedir a temperatura. Então, além dos prejuízos que você citou no item anterior, o que pode acontecer às aves que ingerem o petróleo? Ao ingerir o petróleo, você vai perceber que, como o petróleo é um produto tóxico, as aves podem morrer. Ou seja, a ave que ingerir o petróleo, ela pode morrer. Tá bom? Então, aqui foi a correção do nosso exercício. Espero que você possa ter acompanhado ou acompanhar no caso, né? E qualquer dúvida pode nos procurar.